E pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou trazendo aqui a parte final do conteúdo de Química da Atmosfera. Então, como eu disse, esse conteúdo foi extraído do capítulo 3 do livro do Rocha e também das aulas do professor José Alonso e professor Alexandre. Bem, recapitulando a última aula, quais são os principais efeitos da poluição atmosférica no nosso planeta? Bem, ela afeta diretamente a saúde, através de doenças respiratórias e tudo mais, afeta o clima, tanto global quanto local, por conta do aquecimento. Então, o local normalmente fica mais quente, concentra mais gases, isso vai afetar o clima geral, pode, no caso de global, derretimento de geleira, isso tudo vai ser afetado. Afeta a água também, porque tem efeitos na água por devido à precipitação de material particulado e tudo que pode contaminar a água. Afeta a energia renovável, um exemplo que a gente até deu na aula passada, o uso de, por exemplo, painéis solares próximo de indústria que libera uma grande quantidade de material particulado, ele pode se depositar nesse painel solar e aí vai diminuir a eficiência desse tipo de geração de energia. E afeta também a produção de alimentos e a vegetação, porque afetando o clima, você tem uma alta demanda de insetos, por exemplo, e esses insetos eles vão afetar aquela lavoura, a produção de alimentos, por exemplo, altas precipitações de chuva ácida vai também interferir na alimentação, nos alimentos, que vai deteriorar. Então, todos esses são os efeitos da poluição atmosférica. Bem, continuando com os efeitos mais danosos, a gente parte agora para o efeito estufa. O que é o efeito estufa? O efeito estufa nada mais é quando há um aquecimento maior da região próxima à crosta terrestre e esse aquecimento vem devido a quê? Então você tem na atmosfera o gás dióxido de carbono, ele vai impedir a passagem de parte do calor do Sol. Esse Sol ele vai irradiar uma certa quantidade de luz, parte dessa luz vai ser absorvida e parte refletida. Quando essa luz chega na atmosfera, ele atravessa esses gases e esses gases impedem, eles formam uma camada que vão impedir a passagem dessa luz. Impedindo, eles servindo como uma barreira, eles vão bloquear essa luz, essa luz então vai se espalhar pela superfície da crosta e é aí que vai ter o aquecimento. Você vai ter uma região mais quente. É isso que é chamado de efeito estufa. Quais são os principais gases que promove esse efeito estufa? O dióxido de carbono, o óxido de nitrogênio, gás metano, o CF6, HF6 e PF6, que é o clorofluorcarbono, hidrofluorcarbono e perfluorcarbono. E aí a composição deles é que, principalmente de todos esses gases, o que tem causa mais efeito em 55% é o dióxido de carbono, seguido então do CF6, que é o clorofluorcarbono, o metano corresponde com 15%, os outros CF6, que incluem o HFC e o PFC, 7%, e o óxido de nitrogênio, que corresponde a 6%. Bem, e aí de onde que vêm esses gases? Eles podem vir de queimadas, tanto naturais quanto antropogênicas, podem vir também do gado. No gado em questão é quando você delimita uma área para pastagem, então essa área que antes, normalmente era área de floresta, você derruba essa área, derrubando essa área para fazer uma área de pastagem, você tem uma diminuição da captura de gás carbônico, porque a vegetação, o que ela faz? Ela captura o gás carbônico e no seu processo de fotossíntese ela libera oxigênio. Se você desmata uma grande área, você proporciona que essa concentração de dióxido de carbono ela permaneça naquele lugar. Isso vai promover o efeito estufa. As indústrias que vão liberar esses gases, o CFC, o óxido de nitrogênio ou o próprio gás carbônico,
Os aerosóis, que principalmente vêm do CF6, isso é uma coisa que tem mudado, mas principalmente por conta do CF6. O gás metano, no caso, esse gás metano ele pode vir tanto da indústria quanto também da flatulência das vacas, porque durante o processo de ruminação, ela gera uma quantidade de gás metano e esse gás metano ele é liberado. E dos automóveis que liberam grande quantidade de monóxido de carbono, dióxido de carbono, enfim, que são gases que vão promover o efeito estufa. E aí aqui, esse exemplo que vocês veem na tela é a porcentagem de distribuição de cada processo, quanto que eles promovem para a liberação desses gases. Então, o maior promotor de liberação desses gases vem da geração de eletricidade, que corresponde a 21%, seguido dos processos industriais, com 17%, os transportes, que contribuem com 14% de todos os gases que promovem o efeito estufa, e aí, por fim, vem a agricultura com 13%, a produção e distribuição de combustíveis fósseis com 11%, e pareado, o uso residencial, comercial e de serviços e o desmatamento corresponde com 10%, e apenas 4% vai para tratamento e disposição de resíduos. Então, todos esses processos, com essas porcentagens, eles vão contribuir para a liberação de gases que promovam o efeito estufa. Bem, e aí quais são as principais consequências do aumento do efeito estufa? Bem, a elevação global da temperatura média da Terra, elevando a temperatura da Terra ao derretimento das geleiras, com isso ao aumento do nível do mar. Isso vai mudar também o clima global. Mudando o clima global, você promove um maior aumento de doenças. E aí, essa imagem que vocês veem na tela é um cenário que foi sugerido pelo IPCC. O IPCC é o painel mundial de mudanças climáticas. E aí eles sugeriram, no quarto relatório que foi criado em 2007, esses cenários. Então, vocês têm três imagens, o B1, o A1B e o A2. Isso, o B1 é o trópico superior, o B2 central e o A2 o trópico inferior. E aí, se vocês perceberem, a primeira imagem à esquerda, para todos os globos B1, A1B e A2, você tem que de 2011 a 2030, você tem uma elevação média da temperatura, que ela vai chegar em alguns lugares de até 1,5 graus, nos lugares dos trópicos superiores. E aí, já em 2046 a 2065, essa temperatura já pode se elevar até aproximadamente 4 graus de elevação de temperatura. E, por fim, lá em 2099, você pode ter um aumento de até 7,5% da temperatura. Bem, esse foi um painel que foi sugerido no painel lá em 2007. E essa edição de 2007 trouxe esse resultado que foi bem alarmista sobre o aumento do efeito estufa e as consequências, para o quadro tanto socioeconômico quanto ambiental do mundo. E aí, essa edição ela foi atualmente rechaçada e debatida por vários cientistas. O que acontece é que esses cenários, hoje que nós estamos em 2020, eles não se confirmaram, graças a Deus, com a elevação da temperatura global, ela não chegou a níveis tão altos assim, o que fez crescer críticas dos cientistas que foram envolvidos nessa pesquisa, e aí isso acabou alimentando essas posturas negacionistas que muitos de nós vemos por aí em entrevistas e tudo mais. Bem, as projeções do IPCC já de 2014 foi um pouco mais branda. Eles indicaram que, de fato, nos próximos 100 anos pode haver um aumento da temperatura e essa variação vai de torno de 1,8 graus Celsius a 4 graus Celsius e também, claro, vai aumentar o nível médio do mar, que vai de 0,18 metros a 0,59 metros. E aí, claro, que se tem esse aumento de temperatura e do nível do mar, isso vai afetar significativamente as atividades que nós temos e todo o ecossistema terrestre. Bem, uma última situação que eu queria trazer para vocês aqui é a camada de ozônio. A camada de ozônio ela foi dita bem lá no início, na primeira aula, que ela está presente na segunda camada da atmosfera, que é a estratosfera, e ela é importante porque ela é um gás atmosférico azul escuro, se concentra na estratosfera, entre 20 e 40 quilômetros da atmosfera,
tem 15 quilômetros de espessura e ela é importante porque ela funciona como um escudo que protege a Terra dos efeitos nocivos dos raios solares. Esses raios solares nada mais são do que uma energia que é emitida pelo Sol na forma de radiação eletromagnética. E aí, essa radiação eletromagnética, elas são de 3 tipos. Pode ser tanto raio UVA, UVB e UVC. O UVA pode vir a ser prejudicial para nós em grandes concentrações. O UVB é realmente prejudicial para as células vivas. E o UVC tem uma alta taxa de radiação energética, mas isso, graças a Deus, não chega até aqui. E aí, essa camada de ozônio, ela retém principalmente os raios UVB, que são prejudiciais para as células vivas. E qual que é o mecanismo de formação e de consumo de ozônio? Bem, nessa reação que vocês veem na imagem, então você tem o oxigênio atmosférico, então em contato com uma energia luminosa, um feixe de luz, então ele vai se transformar em 2 moléculas de oxigênio atômico. Uma dessas moléculas de oxigênio atômico, ela se ligando com a molécula de oxigênio molecular, vai formar o ozônio. Esse ozônio, então, em contato com um feixe de luz, ele vai se dissolver em oxigênio molecular e oxigênio atômico, e depois esse oxigênio atômico, se reagindo com o ozônio, vai formar 2 moléculas de oxigênio molecular. O que acontece é que as 2 reações, a de oxigênio com o oxigênio atômico com molecular e o de ozônio com feixe de luz, ela acontece muito mais rápido. Então, por isso que ela tem maior estabilidade na camada de ozônio que fica na estratosfera. E o que acontece? Que os poluentes que são liberados, que não são naturais dessa camada, e chegam até ela, eles vão influenciar nessa estabilidade do ozônio. Influenciam na estabilidade de que forma? Então, você tem um composto X que reage com ozônio. Esse composto cis desprende uma molécula de oxigênio, um átomo de oxigênio. Esse átomo de oxigênio se prende a essa molécula X, e então ela reage novamente com outro átomo de oxigênio, se desprendendo, formando o oxigênio molecular. Então, a reação global para tudo isso é que você tem o oxigênio molecular com o ozônio, formando 2 moléculas de oxigênio molecular. Então, se vocês perceberem, essa molécula X, que pode ser uma hidroxila, um óxido de nitrogênio, cloro ou boro, nada mais é do que um catalisador. Então, ela simplesmente está lá para acelerar essa quebra da molécula de ozônio em moléculas de oxigênio. Bem, o ozônio ele foi descoberto, tem todo um fato histórico. Em 1970, no Instituto Max Planck, o Dr. Paul Crutzen, ele mostrou que os óxidos de nitrogênio têm um papel importante no controle e no equilíbrio natural do ozônio, justamente porque ele pode ser um dos catalisadores que vai acelerar essa quebra dessa camada de ozônio, né, da dissipação do ozônio. O Dr. Mário Molina, do MIT, publicou em 1974 um artigo muito comentado na Nature, que é uma revista super famosa e conhecida no meio científico, super séria, inclusive, falando sobre as ameaças do CF6 à camada de ozônio, porque até então não se achava que isso era prejudicial. Então, em 1974 já se começou a especular sobre isso e a se confirmar através de testes, né? E aí, na Califórnia, na Universidade da Califórnia, o Dr. Sherwood Rowland, ele publicou um artigo com o Dr. Mário Molina, que é esse de 74, e detonou uma extensa pesquisa sobre o ozônio. Aí, de fato, começaram a pesquisar sobre o ozônio. E o que acontece? Em 1985, esses estudiosos descobriram que havia um grande buraco nessa camada de ozônio sobre a Antártida. Se vocês repararem na imagem, você tem a imagem, o primeiro globo à sua esquerda, superior, ele de 1979, então você praticamente tem a camada intacta, e aí lá no final, em 1992, que é o último globo direito-esquerdo, no seu lado direito inferior, que se essa camada azul, essa mancha azul, significa esse buraco na camada de ozônio, ou seja, ele foi crescendo com o passar do tempo. E qual é a influência desse aumento dessa camada de ozônio para nós? Bem, se você tem um aumento da camada de ozônio, o ozônio, então, com esse buraco, ele não vai filtrar os raios UVB, principalmente, que são prejudiciais para as células vivas.
Então, o que acontece? Perceberam uma grande taxa de incidente de câncer de pele sem melanoma entre pessoas brancas na idade de mais ou menos 40 anos. E a probabilidade de desenvolvimento de câncer, ele foi aumentado com a exposição do sol e com a tonalidade de pele mais clara. Então, se vocês repararem mais próximos da Antártida e tudo mais, você tem uma quantidade maior de pessoas que foram contaminadas, que pegaram esse câncer devido ao contato com o sol. E aí o que acontece? Uma vez que você tem esse buraco camada de ozônio, e isso vai influenciar na liberação dos raios UVB, que são prejudiciais para nós, tem a imagem, a primeira imagem, você vê que é uma Euglena gracilis, que são organismos verdes flagelados. Eles têm essa forma de fuso, que é essa forma da imagem superior, que é bem alongada, e eles nadam, eles usam parte disso para nadar. E aí, com a radiação, em contato com radiação UVB, por exemplo, eles se dobraram e se formaram nessas células tipo redondas, e isso impediram que eles não pudessem nadar. Então, isso afetou tanto os seres microscópicos, quanto também afeta nós, os seres humanos. Na imagem à direita de vocês veem uma imagem de um pé, e aí um dos dedos, se não me engano, o segundo dedo, está com melanoma maligno, que vem, de fato, por conta da exposição do sol sem a devida proteção. Por isso que sempre pedem para passar o bronzeador. Mas nem só de notícia azul a gente fica, né? Bem, o que acontece é que em 2017, a NASA informou que o tamanho do buraco da camada de ozônio ele tinha diminuído. Esses resultados foram obtidos depois de medições de alguns elementos químicos dentro do buraco, e aí revelou que houve essa diminuição direta do CF6. Claro, não se pode dar todo o crédito a essa diminuição do CF6, mas isso tem acontecido. Por exemplo, essas notícias dizem que o buraco ele atingiu o menor tamanho desde 1982, de acordo com a NASA. Contudo, eles falam que esse recorde não se deve ao esforço da humanidade para isso, ou seja, a gente ainda não tem feito toda essa parte para que aconteça a diminuição. Isso foi um processo, de certa forma, também natural, né? E aí essa camada de ozônio, ela vem se recuperando, como ainda não tinha se visto antes. Isso foi publicado em abril agora, de 2020, e aí esse estudo que foi feito pela Nature, de um grupo de cientistas norte-americanos, eles comprovaram a recuperação da camada de ozônio. Bem, falando sobre legislação aqui no Brasil, só uma observação é sobre a resolução CONAMA número 3, de 28 de junho de 1990. Ele estabeleceu os padrões nacionais de qualidade no ar. Isso em 1990. E eles ampliaram o número de parâmetros que antigamente eram regulamentados de uma portaria de 1976. E aí, esses padrões, eles incluem o quê? O material particulado, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, o ozônio, fumaça, monóxido de carbono e partículas totais em suspensões. Então, com esses padrões, você tem limites que são aceitáveis, por exemplo, para uma indústria, o quanto de material particulado do MP10 ela pode liberar, tanto em 24 horas quanto em produção anual, e para todos os outros. Bem, e uma outra resolução do CONAMA que foi importante, eu acho importante destacar aqui, é a resolução CONAMA 18, de 6 de maio de 1986. Essa resolução estabeleceu os limites máximos de emissão para motores e veículos novos, bem como regras de exigências para o licenciamento de fabricação de uma configuração de veículo, motor e também para a conformidade na produção. O que isso quer dizer? Que desde essa resolução, para se mudar tanto o uso dos combustíveis quanto a produção de motores para que eles liberem menos ainda quantidades de poluentes. E o que acontece é que esses fabricantes vêm cumprindo de forma satisfatória, e desde que essa resolução foi estabelecida aqui no Brasil, teve uma redução de 80% na emissão de poluentes advindos desses veículos. Bem, em resumo de tudo que foi dito nessas 3 aulas, nós temos essa imagem aqui, que pode dizer muito bem. Então, nós temos os principais fatores que podem influenciar na poluição atmosférica, são os gases CO, o NOx, SO2, CO2,
o metano, os CFCs e os halógenos também. E quais são os principais efeitos observados? O mais próximo de nós é o smog fotoquímico, e ele vem provocado principalmente pelos hidrocarbonetos e pelo monóxido de carbono, e também pode vir dos óxidos de nitrogênio. Seguido da chuva ácida, essa chuva ácida, então, ela vem seguida dos óxidos de nitrogênio e de enxofre, que fazem com que a chuva, a precipitação fique ácida, e isso vai prejudicar não só os organismos vivos, mas também toda uma estrutura arquitetônica. Seguido do efeito estufa, que pode ser promovido tanto pelos gases o dióxido de carbono, os NOx e também o gás metano, e por fim a destruição da camada de ozônio, que grande parte vem dos CFCs e dos halógenos, que funcionam, como eu expliquei para vocês, como catalisadores para dissiparem essas moléculas de ozônio e transformar em oxigênio molecular. Bem, e aí finalizando com essa tirinha que fala que a responsabilidade, ela também vem nossa. Ela não é só de quem está lá na bancada, de quem está lá no laboratório pesquisando, de quem está lá na universidade ou no centro de pesquisa, mas a gente também tem uma parcela nisso. O mínimo que a gente faz já é o suficiente, e a gente tem que cobrar também das políticas públicas, do governo, cobrar tudo isso, que isso é importante para todos nós. Bem, e daqui eu me despeço, eu agradeço a oportunidade de estar aqui dando aula para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar um e-mail para mim, tudo bem? Muito obrigado, pessoal.